O VISC11 informou que vai vender a sua participação em 3 shoppings. Mas será que isso é uma oportunidade de mercado ou será que existe algum outro motivo por trás? Vamos entender tudo? Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Viva de Trade, eu sou a Vanessa e hoje nós vamos conversar aí sobre esse comunicado que o VISC11 fez aos seus cotistas, informando que está quase fechando aí uma negociação para vender sua participação em 3 shoppings. E a gente se pergunta, né, será que essa venda está sendo ocasionada por algum problema que o fundo esteja passando ou será só uma boa oportunidade de mercado? Então vamos entender tudinho, eu vou analisar com vocês o comunicado que ele fez aos cotistas e também o seu último relatório aí gerencial, para saber se o fundo continua saudável ou se há algum problema aí que eles ainda não nos informaram. Então vamos para a tela do meu computador. Pessoal, então vamos começar a entender essa situação toda aí dessas vendas dos imóveis do VISC11. Ele no último fato relevante, ele publicou esse memorando de entendimentos, tá? Que nada mais é do que uma proposta de venda e quando eles chegam a publicar esse tipo de memorando é porque as negociações estão praticamente fechadas, tá? Então aqui vem falando qual que foi a proposta, como é que eles vão vender esses imóveis. Vai acontecer da seguinte forma, eles vão disponibilizar 10% do Vila Romana em Florianópolis, 9% do Iguatemi Bosque em Fortaleza e 5% do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. O valor total da venda vai ser de 297,5 milhões. Tá faltando pouca coisa, gente, para eles fecharem. Como assim? Alguns documentos que tem que ser finalizados, tá? Algumas diligências dos ativos, provavelmente vistorias, e o não exercício do direito de preferência por coproprietários. Vamos lá, estrutura da transação. Como é que vão ser feitos os pagamentos? 25% do valor será no momento da conclusão do contrato, 42% em janeiro de 2024, 15% em julho de 2024, bem concentrados os pagamentos aqui nesse ano, e 18% em janeiro de 2025. As parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA até o final dos pagamentos. O resultado gerado para o fundo vai ser de aproximadamente 94,2 milhões, que equivale aí a um valor de 5,07 por cota. Mas se a gente corrigir as parcelas pelo IPCA, como está estabelecido, vai dar um valor de 100,6 milhões e o equivalente aí a 5,41 por cota. Por isso que vocês estão ouvindo falar aí, o VISC11 vai pagar em 5,20 por cota aí nos próximos anos. É em função dessa venda, tá, pessoal? Porque eles têm que distribuir aqui, ó, 95% como rendimento aos cotistas. Vamos continuando aqui, ó. Eles vêm falando da aquisição, do cap rate, como é que foi a transação. Pelo que eu vi aqui, está dentro da normalidade para esse tipo de imóvel. Eles fizeram um negócio não muito extraordinário, está dentro do mercado aí, dentro do padrão. E a gestão fala o seguinte, que a transação, essa venda, além da reciclagem do portfólio, irá permitir aí a geração de caixa para honrar com as obrigações do fundo para os próximos 2 anos. Bem como um ganho de capital expressivo aos cotistas. Já nos acende um sinal vermelho aqui, porque eles estão precisando gerar caixa para honrar obrigações aí nos próximos 2 anos. Será que eles não têm caixa para isso? E aqui embaixo a gente vê o portfólio do fundo, por imóvel, quanto que eles estão gerando aí de resultado operacional. O maior deles é o Prudence Shopping, que tem um percentual de 14%. Depois vem o Porto Velho com 11%. E aí vai, tá? Aqui embaixo também nós vemos que o percentual aí do resultado operacional pelas administradoras dos shoppings, tá? O maior deles é representado pela Ancar, que está aqui em 28%, depois vem a Argo com 25%. E aí termina o fato relevante, termina o memorando. Então vamos passar aqui para o espelho do VISC11 para ver como é que está a situação dele. Ele está sendo negociado hoje a uma cota de 111,85,
A cota mesmo, o valor patrimonial mesmo dele é de R$120, então tá com um PVP de 0,92, desconta aí, ó, de 8%. Aqui em cima a gente vê que ele valorizou nos últimos 12 meses 10% e distribuiu aí 8,32% de dividend yield, equivalendo a um valor de R$ 9,31. Até então tá redondinho o fundo, né, gente? A gente viu que tem muito inquilino, as administradoras estão conseguindo um resultado operacional bom, tem muitos imóveis de qualidade, fez essa venda agora com cap rate interessante, nada de extraordinário, mas uma boa venda, né? Tem muitos cotistas, ó, 246 mil. Eu não gosto de fundo com muita base de cotista assim não, porque vai diminuindo o nosso valor de cota, né, gente? De dividend yield. Mas uma liquidez média aqui muito alta de 3,5 milhões, mais ou menos, por dia, que é negociado na bolsa, tá? A gente vê aqui os dividendos sendo distribuídos regularmente, todos os meses, bem bonitinho o gráfico. E aí a gente começa a entrar aqui na parte financeira, né, gente? Eu quero saber, o mais importante é, o que está ocasionando essa venda? Por que eles falaram lá que eles precisam cumprir aí suas obrigações, vai permitir o cumprimento das obrigações aí de caixa nos últimos 2 anos. Aqui nós temos um patrimônio líquido aumentando sempre e entramos na parte financeira. Eu quero vir aqui, ó, no caixa do VISC11 que me chamou muita atenção, tá? Nós vemos que em 2020, final de 2019, 2020, que foi a época da pandemia, o caixa, que teve uma explosão, começou a cair. Eles começaram a ter que tirar dinheiro desse caixa para pagar aí suas obrigações, tá? E aí, gente, a partir de 12 de 2020, que foi assim bem baixo o caixa, eles não estão conseguindo recuperar. Então, chegando aqui em 2023, você vê que o fundo está zerado aqui nos títulos privados. E aqui no final de 2020, gente, ele tinha quase meio milhão aí de títulos privados, tá? Fundo de renda fixa, mais quase meio milhões. Vamos ver aqui, ó, o fundo de renda fixa, 42 milhões. Então, caixa bem diminuído aqui, bem prejudicado. Os valores em contrapartida a pagar do VISC11, olha só estão aumentando. Então, o caixa aqui diminuindo e as obrigações a pagar aumentando. Pois bem, gente, depois que a gente viu o espelho lá no Status Invest e já detectou um probleminha ali do caixa que não está conseguindo recuperar e das dívidas que estão aumentando, nós viemos aqui para o relatório gerencial do VISC11 dentro de carteira do fundo para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. E aqui, ó, eles falam que o patrimônio líquido do fundo é de 2,2 bilhões, que eles têm aí 75 milhões em aplicações financeiras, o que equivale a 72 milhões em títulos públicos e fundos DI, com liquidez imediata, e 3 milhões aí em cotas de outros fundos imobiliários. Mas me assustei um pouco, viu, gente? Porque aqui na composição do portfólio da carteira, aparece uma dívida aqui, ó, de 682 milhões, mais obrigações aqui de 26 milhões, sendo que ao todo a gente tem uma dívida aí de quase 700 milhões de reais. Abaixo, eles tentam explicar o que é essa dívida. Então, eles falam que 682 milhões é referente aí a obrigações de aquisições prévias de imóveis, tá? E isso aí representa para o fundo 21,2% dos imóveis. Ou seja, o fundo tem uma dívida de quase 700 milhões, que equivale aí a uma alavancagem de 21,2%. E fala ainda que nos próximos 12 meses vai vencer aí o pagamento, vai ser necessário pagar 7 milhões de reais, tá? E aqui embaixo eles mostram para quem está sendo pago esses valores aí, de quem são essas dívidas. E o pior, gente, além de estar 21,2% alavancado, essa alavancagem aí está muito concentrada. 68% da dívida está na mão aqui do portfólio Ancar, que é uma CRI, tá?
E esse portfólio da Ancara aqui, não sei se vocês estão lembrados, a Ancara é uma das administradoras do shopping e para amenizar um pouquinho, tá? Ela é a que dá maior resultado operacional, mas também é a dona da maior dívida que o fundo tem. E aí, gente, a gente vê aqui embaixo que o cronograma dele de pagamento vai até 2036. Então, o que eu entendo disso, pessoal? Entendo o seguinte, que o fundo, ele se alavancou bastante, está com caixa baixo e está precisando aí de dinheiro para honrar essas dívidas que vão vencer agora no mais curto prazo, tá? E aí eles depois não dão informação do que vão fazer, mas depois aí devem resolver como é que eles vão pagar o restante da dívida, devem estar aí, bem otimistas com relação a esse reaquecimento da economia. Vamos ver se eles conseguem aí repor esse caixa e voltar ao que eles tinham ali, né, de rentabilidade antes da pandemia. Mas, gente, para quem não gosta de um fundo alavancado, é bem complicado entrar aí no investimento de um fundo desse. Até mesmo porque o que eu não gostei foi que eles não dão muitas informações de como é que eles vão pagar esse restante da dívida. Eu vou dar aqui um exemplo, gente, de um outro fundo que vocês conhecem bastante, que é o MOL11, que também é um fundo que tem alavancagem. Vamos entrar aqui, ó, no relatório gerencial. Então, vocês vão ver a diferença de gestão. Aqui, ó, na parte de obrigações do fundo, ele fala o seguinte, o MOL, tá? Após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo, devido à emissão de um CRI com 2 séries, no valor de 250 milhões. Destacamos que o resultado operacional do fundo é superior aí aos pagamentos futuros, referente ao CRI, possibilitando o pagamento de ambas as séries. Explicando com um exemplo prático, olha só a diferença de transparência de gestão do fundo. No presente mês, o resultado operacional do fundo foi de 5,5 milhões. O valor a pagar, né, futuro seria de 1,9 milhão, ou seja, o fundo teria um resultado operacional suficiente para realizar o pagamento da dívida de ambas as séries e ainda distribuir os dividendos aos cotistas. Vale ressaltar que no mês de outubro de 2022, o fundo realizou uma amortização extraordinária de 72,7 milhões da série 468, utilizando parte dos recursos captados da oferta. Com isso, o fechamento do mês, o montante atualizado dessas obrigações totalizava o valor de 197,5 milhões, representando 16% do valor dos ativos do fundo, conforme tabela abaixo. Aí ele mostra aqui as séries, né, das CRIs que eles têm que pagar, o prazo de pagamento, qual que é o valor, né, o saldo, os pagamentos futuros, né, quando que vai ser o primeiro pagamento e quantos por cento cada série dessa ela representa aí no patrimônio do fundo. Então, gente, olha como a disponibilidade aí das informações está diferente. Se eu fosse escolher um fundo com alavancagem, isso é normal, claro, os fundos têm que comprar e vender imóveis, têm que reinvestir para aumentar aí o seu faturamento, melhorar aí os nossos dividendos, yields, né? Mas entre um e outro, eu ficaria aí com o MOL11, porque ele tem maior transparência nas informações, gente. Você sabe qual que é o resultado operacional dele hoje e se tem condição ou não de pagar essas dívidas futuras, ficou muito claro pra gente. Já que no VISC11 não tem nada claro, ele só fala aí que essa dívida representa 1,22% e eu nem sei se eles têm caixa ou se tem condição de pagar isso aí futuramente, tá bom? Então, olha, hoje foi isso, foi um vídeo longo, mas precisava mostrar para vocês a diferença aí de alavancagem de um fundo para outro, como que vocês podem escolher um fundo alavancado para a sua carteira. Não é uma, hipótese alguma, gente, indicação de investimento, isso aqui é um estudo para vocês entenderem como que vocês podem entrar um pouco mais a fundo aí nos relatórios dos fundos para conseguir aí minimizar o risco da carteira de vocês.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo. Eu quis mostrar para vocês que por trás de uma notícia aí muito sensacionalista, de receber muitos dividendos, pode ser que tenha alguma coisa aí que não esteja bem de acordo com a sua carteira, tá? Fundos alavancados existem, é necessário para crescimento do negócio, mas vocês têm que entender que essa alavancagem tem que ser controlada. E entre um fundo que não me mostra como ela vai pagar essa dívida e um fundo que é muito transparente, que nos passa muita tranquilidade, eu prefiro ficar com esse, claro. E vocês aí me contem, vocês têm VISC11 na carteira? Depois disso aí, dessa análise, o que é que vocês vão tomar de providência? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.